Bem-vindos, bem-vindos! Essa é a live Multiverso da Comunicação. Hoje é o episódio número 5 e daqui a pouco chegará meu convidado, o professor Vambert Gomes de Lorenzo. Enquanto isso, eu vou colocar aqui o título da live e nós já começamos. Primeira coisa, então, episódio 5. Vamos lá. Episódio 5. Liberdade de expressão. Existe no Brasil? Muito bem. Sem áudio, diz a Thaís. Vamos ver aqui. Alô, alô. Não estão me ouvindo? De novo. Thaís está me ouvindo? Alô? Alô, alô? Estão me ouvindo sim ou não? Me ouvem sim ou não? Com áudio. Com áudio. Ótimo, estão ouvindo. Beleza. Beleza, Thaís, vê aí que deve ser o teu celular. Acontece. Muito bem, liberdade de expressão existe no Brasil. Este é o nosso tema. Muito bem. Antes que o professor Vambert chegue, enquanto ele está chegando, daqui a pouco ele aparece aí, deixe-me situá-los para quem está chegando pela primeira vez aqui nesta live. Meu nome é Ronaldo Laux, eu sou uma pessoa que ajudo outras a desbloquearem as suas vidas através da comunicação. E este é o multiverso da comunicação. Esta live ela acontece uma vez por semana, às segundas-feiras, às 19 horas, e todas as semanas nós trazemos um modelo de comunicador. Alguém que tem um diferencial em termos de comunicação e que geralmente traz um tema. Cada semana nós trazemos um tema diferente. Alguém com uma perspectiva diferente, com algo novo para nos trazer a respeito de comunicação. E o nosso convidado de hoje, deixa eu ajeitar aqui a câmera, vai ser o professor Vambert Gomes de Lorenzo, que foi meu professor de graduação, do qual eu me orgulho muito de ter aprendido com ele filosofia do direito. E hoje vamos falar sobre liberdade de expressão no Brasil. Liberdade de expressão que é algo que parece que existe. Dizem que existe, mas vamos entender realmente se existe esse negócio e desde quando que a gente começou a se questionar se esse negócio existe realmente. Não sei se o professor Vambert já apareceu aí, acho que ainda não. Acho que ainda não. Daqui a pouco ele entra. Deixa eu até fazer contato com ele aqui, se ele já viu. Deixa eu avisar ele aqui. Deixa eu avisar ele aqui para a gente começar. Deixa-me ver aqui. Ok. Já vamos começar, pessoas. Já vamos, já vamos. Segura aí, segura.
Ok, já está entrando aqui. E aí já começamos. Enquanto isso, eu já vou dizendo para vocês fazerem, quem já está acostumado a me ver todos os dias nas lives às 7 da manhã, Café com Oratória, já fica o convite. Todos os dias às 7 da manhã eu estou aqui nas lives Café com Oratória. Hoje foi a live 62, sim, pessoas. Estou há 62 dias fazendo lives de manhã. E nas lives do Café com Oratória, todos os dias eu peço a você que encarecidamente faça o seguinte. Que você faça isso aqui, ó. Vou te mostrar. Que você entre na live e mande esses coraçõezinhos, e além de mandar esses coraçõezinhos, aperte esse aviãozinho aqui e saia enviando para todas as pessoas que você conhece ou que não conhece, mas que aparecerem por aqui. Para quê? Para que mais e mais pessoas cheguem aqui nessa live e conheçam esses conteúdos que eu lanço aqui sobre comunicação. E aquilo que eu sempre digo para todo mundo que participa das lives Café com Oratória, quando você tem com quem conversar sobre aquilo que você aprendeu, o aprendizado fica 2 vezes mais forte. Você tem com quem praticar, você tem com quem você trocar ideia, ok? Vamos ver o professor Vambert. Onde estará, professor Vambert? Ele não apareceu ainda. Apareceu, entrou o professor Vambert. Ei! Vamos chamar então o professor Vambert, mas antes, já me solicitou a participação. Antes de eu falar com ele, eu só vou dizer quem é o professor Vambert rapidamente, muito rapidamente, porque o importante é conversarmos com ele. Como vocês sabem, todas as semanas nós queremos um modelo novo de comunicador, e hoje vocês vão ter o modelo. Eu estava só esperando ele chegar para apresentar ele propriamente. O professor Vambert é vereador, mas antes de ser vereador, ele foi meu professor, como eu já falei antes, esteve na minha banca de TCC, foi meu professor de filosofia do direito, é advogado, é mestre, doutor em direito, é um sujeito que isso eu quero saber, inclusive, como é que foi essa transição do mundo acadêmico para o mundo político. E hoje ele é um vereador muito atuante. Volta e meia eu vejo ele nas redes sociais e também em programas de TV, enfim, muito combativo, e isso é uma das coisas que mais me atrai particularmente no estilo de comunicador que é o Vambert Gomes de Lorenzo, que vocês vão conhecer agora. Então vamos lá, chamar o meu querido mestre. Muito bem, chegou o professor Vambert. Que prazer, professor. Gente. Que prazer em revê-lo. Prazer é todo meu. Puxa vida, anos depois. É isso aí. E, sobretudo, o nosso tema, né, em que o Brasil vive lentos. Epa, caiu. Caiu. Não, caiu. Caiu. Deu problema na conexão. Acontece. Vamos orar agora a todos os santos do Wi-Fi, a todos os poderes iluminados do mundo do Wi-Fi para que volte e dê tudo certo. Tcharará, voltou. Eu voltei? Voltou. Agora vai ser para ficar. Porque ele me desconectou encerrando a live. Ah, que estranho. Uma vez eu fazendo uma live, também do nada eu desapareci. Eu acho que tem uma conspiração. Pois é. Liberdade de expressão. No momento em que no Brasil nós vimos jornalistas aplaudindo prisão de jornalista. Espetáculo, né? Nós temos presos políticos no Brasil hoje. Então eu vou começar com essa introdução aí da minha preocupação e da relevância desse tema hoje, em que nós temos, por exemplo, um jornalista como o Alan dos Santos, em que acordou às 6 da manhã por 2 vezes tendo sua casa invadida, com sua mulher grávida. Que tempos são esses, né? É sobre isso que eu queria. Nós precisamos conversar. E não obstante o meu entusiasmo com o tema, de forma técnica também, que eu andei visitando aqui a jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal, né? Vamos colocar o dedo na ferida da incoerência, da falta de vergonha na cara, que a gente vai ver aqui agora. Mas espetáculo. Primeiro, espetáculo. É uma honra, né, tia, falar contigo, pelo amor de Deus. Esse é o professor Vambert.
Poxa vida, olha, honrado, honrado. Bom, já vou dizer agora, eu passei por uma banca com este professor que vocês veem aqui, vocês já sentiram o tom, entendeu? O tom da verve do nosso querido professor Vambert, e eu posso ostentar que saí com 10 essa banca, não foi pouca coisa. Eu saí, ó, tô lá, tá bonitinho, Conquistou, né? Abriu as portas pro mestrado, Que ano depois foi foi, Ronaldo? bonitinho. Que ano foi isso? Puxa, a banca, acho que foi 2001, 2002, sei lá, por Ah, eu aí. era o diabo naquela 2001. época, tia. Eu era o cão Era chupando manga. terrível, 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 Eu terrível. sei, eu sei. Jovem Eu fico professor, eu sei como é feliz. que é. É terrível. Mas tá bom, tô Ainda bem, tô bem que não ileso. guardou rancor, né? Anota lá Não, tua mágoa. foram anos de terapia, mas deu tudo certo, está tudo bem. Eu às vezes tenho um problema, às vezes eu tenho um tique, assim, volta e meia, eu fico meio esquisito, mas tá tudo bem. A Thaís Professor, foi em 2003. A Thaís é tua 2013, ela assessora, aí ela sabe. visitou teu lápis lá. Sim, sabe melhor do que eu. A Thaís é tudo de bom. A Thaís leu meu trabalho, né? E corrigiu antes de ti, até, meu Deus, ela foi incrível. Professor, primeira coisa, antes de a gente entrar no tema, e nós temos milhões de coisas para tratar desse tema, mas eu quero fazer uma pergunta rápida que eu sempre faço, como o espírito do multiverso da comunicação é nós conhecermos comunicadores. E eu sempre tenho uma pergunta que eu faço no início da live, que é uma pergunta esquisita. O Aliás, é Pedro uma Adame, pergunta que feita. honra. Ah, sim, aí, ó. Meu aluno Uma também me superou já há muito tempo, graças a Deus. Brilhante, Pedro espetáculo, Pedro Adame. Adame. A Desculpa te pergunta que eu interromper. faço. Não, não, pode interromper, fica à vontade. A pergunta que eu faço sempre no início da live é uma pergunta feita de um jeito esquisito, mas uma coisa muito simples. A pergunta é, de um jeito esquisito, tá? É a seguinte: se eu não tivesse nascido Ronaldo, se eu tivesse nascido Vambert, o que eu teria passado na vida? Qual teria sido a minha jornada para que eu me comunicasse do jeito que o Vambert se comunica hoje? Olha, aos 17 anos eu tive uma experiência espiritual. Me tornou cristão. Essa experiência me fez ler bastante. Quando eu fui para o seminário aos 19 anos, e até lá eu comecei a ser chamado. Ali tinha uns 17 anos, já dava palestras, né? E quando eu fui para o seminário, eu deixei ali um espólio em minha casa de 300 livros, ali em coisa de 2 anos. Hoje eu vou mostrar aqui para vocês, não é grande coisa, mas eu tenho um acervo de 2.900 livros. Ó. Espetáculo, que espetáculo. Tá? Nossa! Tem livro aqui na minha frente também, até o pé direito, tem 4 metros de pé direito aqui e tal. Então, mas aí quando eu saí do seminário, a primeira coisa que eu fiz foi na casa dos meus pais buscar esses livros, né? Então, livros que sempre me empolgaram, Biografia dos Santos, que são verdadeiros heróis, e muita teologia, doutrina para tentar entender minha fé. E aí comecei cedinho a ler a Patrística. Eu me lembro que as Confissões de Santo Agostinho eu li 3 vezes já. O Livre-Arbítrio eu li 2 vezes. E a primeira vez foi quando eu li Kelsen também. Eu li Kelsen ali com 17 anos, não entendi nada, entendeu? Tive que ler de novo. Teoria pura do direito. Tive que ler de novo. Eu li com Aliás, 20, eu li com precisaria ler 20 de e novo poucos, não também. entendi nada. Com 20 e poucos eu Então, estava na faculdade, não entendi nada. Demorei para entender também. então, muitas leituras com 17 anos estavam aquém da minha compreensão, mas recomendo a todos, né, não se intimidar com isso. Depois se lê de novo. As Confissões é um livro que eu li 3 vezes, eu leria uma 4ª tranquilamente. Espetáculo. Professor, e aí você foi para o mundo acadêmico? Não, primeiro eu fui seminarista. Minha experiência como monge beneditino, eu fui aspirante. E depois eu fui muito influenciado pelo Frei Josué, que é um frei muito famoso hoje em Brasília, franciscano conventual, que nós éramos amigos de muito tempo, e ele ficou insistindo, eu terminei indo para um mosteiro, para um convento franciscano, lá em Brasília e tal. Depois fui transferido para o Maranhão, e depois eu saí do seminário e comecei a
a ter uma vida de empreendedor. Trabalhei na Varig, fui variguiano. Depois da experiência da Varig, eu tive de viagens. A época de mais prosperidade na minha vida foi como publicitário. Talvez responda a tua primeira pergunta. Fui publicitário muitos anos. Foi uma época que eu tinha ali 24, 25 e ganhei muito dinheiro para uma pessoa da minha idade naquela época, né? E depois fui realizar meu sonho. Depois que eu estava com a vida mais estabilizada ali, aos 25, prestei vestibular novamente para Direito, porque eu tinha interrompido o curso de Direito. Eu tinha entrado com 16 para 17 anos, cursei 2 anos, tranquei para ir para o seminário, e alguns anos depois eu entrei e me formei com 29 anos, e como meu sonho era ser professor, tem um artigo sobre isso na internet, naquele dia decidi ser professor, aí eu vim fazer mestrado aqui na URGS, eu tinha um sonho de ser gaúcho, porque, sim, eu comecei a tomar chimarrão com 17 anos, eu aprendi com os jesuítas. Olha só. Sim. E eu morando no Nossa! Nordeste, depois no Norte do Brasil, eu mandava buscar erva aqui, ó. Aí. Mas olha só. Sim. A erva foi a minha companheira no mestrado e no doutorado, porque era o que me deixava acordado. Eram 2 garrafas térmicas por noite. Aí eu aprendi, para economizar, né, que eu era bolsista, aprendi a virar a erva. Um segredo. Que é virar a Não erva, é? aproveitar a erva antiga, entendeu? Não ficar lavada, entendeu? Até isso Mas olha só. Pegar a erva usada e jogar para cá. Tudo a ver com liberdade de expressão, né? A liberdade de expressão é isso, né? Até isso, né? Uhum. Tá, e como é que. E aí você saiu do mundo acadêmico. Aí você fez direito, mestrado, doutorado, também advogava, e aí resolveu ir para o mundo. O mundo da política veio depois? Como é que foi essa transição para o mundo da política? Bem depois, e graças aos alunos que começaram a insistir que eu me candidatasse, a insistir que eu entrasse no mundo da política. E aí, por volta de 2008, 2009, eu reuni um grupo de intelectuais, nunca esqueço, lá na PUC, um grupo de democratas cristãos, digamos assim, tá? Um grupo de intelectuais, de formadores de opinião. Nós reunimos lá em 2009 e começamos a discutir a vida política a partir daqueles fundamentos da ética cristã, dignidade da pessoa humana e a doutrina social da igreja. E marquei uma reunião, eu mandei um spam. Me deixou muito nervoso no dia, porque eu reservei uma salinha daquelas do restaurante da PUC, que tu bem conhece, e mandei um spam, e no dia tinha 42 pessoas. Gente assim de renome internacional, como os maiores geriatras do mundo, que foi o doutor Yukio Moriguchi, estava lá, e tantos outros. E quando o pessoal... Eu esperei umas 4 ou 5 pessoas, quando as pessoas começaram a chegar, eu comecei a ficar nervoso. Quando eu vi, tinha 42 pessoas que estavam atendendo o meu chamado, e eu fiquei assim no nervosismo, porque era muita responsabilidade não decepcionar aquela gente, manter o nível da discussão. Então, a minha vida partidária começou ali, mas eu nem cogitava disputar eleições. Até que esse grupo fez um manifesto pedindo que eu me candidatasse a prefeito em 2012. E foi o que aconteceu. E agora, depois de prefeito em 2012, na eleição posterior, municipal, eu consegui me eleger vereador. Mas eu entrei na política em razão dos alunos e também dos alunos das universidades onde eu dei aula. Eu sempre dei aula de teoria do Estado, né? Ciência política. E também da Escola do Bem Comum, que é a escola da Arquidiocese de Porto Alegre, que eu fundei junto com o cardeal Loscheider. Me lembro muito bem que eu fui convidado por Dom Dadeus, 7h30 da manhã, uma reunião de monge, né? 7h30 da madrugada, estava eu lá na Cúria. Estava na reunião o padre José Luiz, o padre Carlos, Dom Dadeus e cardeal Loscheider. E Dom Dadeus me diz assim, eu quero que você monte uma escola de formação política para a Arquidiocese de Porto Alegre. E aí estava lá o cardeal Loscheider, esses que eu nomeei, eu disse, olha, Dom Dadeus, eu não posso dirigir uma escola dessa. Não, você vai ser o diretor, eu não posso dirigir, porque a esquerda vai bombardear essa escola. E ela tem que ser uma escola plural, porque é uma escola de doutrina social da igreja. Então vamos fazer o seguinte, para equilibrar a escola,
o cardeal Loscheider preside a escola e eu serei o secretário-geral. E foi isso que aconteceu. Então, o cardeal Loscheider figurava como presidente da Escola do Bem Comum e eu organizava todos os eventos, cursos e encontros. E nessa Escola do Bem Comum, em que eu dei aula para gente de todos os partidos, todos sem exceção, acho que talvez o PSOL, que não existia na época, mas de esquerda à direita, as pessoas acorreram aos cursos da Escola do Bem Comum e até que alguns alunos começaram. Isso foi concomitante a alguns alunos das universidades. Professor, está na hora de o senhor colocar a mão na massa, né? Assim é muito fácil dizer o que tem que ser feito, né? Agora, fazer que é bom, está na hora de você começar a fazer. Mas o meu insight mesmo se deu num adversário. Eu estava num debate no Conversas Cruzadas, mediado pelo Lazier Martins, e um opositor querendo me desconstituir, que boa parte dos meus opositores são assim, eles não têm argumentos, né? Mas atinge a pessoa. A esquerda é assim, né? É um insulto pessoal. E aí, me lembro que ele criticou esse projeto do professor Vambert, e eu estava lá como intelectual, né? Para opinar. E aí eu disse, olha, qual é o meu projeto? Seu projeto aí? Eu disse, não, o senhor está enganado. Eu estou aqui como intelectual. O senhor está dizendo que a pessoa que está em casa, que não pertence a um partido político, não tem direito de opinar? Ele ficou constrangido, mas me deu uma fustigada que até hoje eu jamais esqueço. Ele disse assim, mas assim é muito fácil, né? O senhor vem aqui só criticar? Que coisa. Eu já tive 2 episódios na minha vida que meu opositor me fez pensar muito. Essa foi uma refutação que mudou a minha vida. Porque eu fiquei pensando naquilo. E que, de alguma forma, é um pouco de covardia. Era um pouco de covardia da minha parte. Não vou dizer oportunismo, mas é muito fácil criticar a obra depois de pronta, ou quem está fazendo sem meter a mão na massa. E como a boa parte dos intelectuais que ficam opinando sobre política não colocam a mão na massa, né? E aquele opositor meteu o dedo na minha moleira. Aquilo me incomodou bastante, até que foi aí que eu organizei aquele movimento. Isso foi um concomitante ao que os alunos diziam, e eu finalmente entrei na política. Entrei na política ali como intelectual orgânico. Eu dei aula para a Fundação Ulisses Guimarães, dei aula que é do PMDB, dei aula para a Fundação Tasso Dutra, que é do PP, dei aula para o Instituto Teotônio Vilela, que era do PSDB. Quem me convidava, eu dava aula. Porque Dom Deus me deu um conselho, quando eu concorri a prefeito, inclusive, ele disse assim, uma eleição é um momento pedagógico privilegiado. E leigos aqui em Porto Alegre, naquela época, que lecionavam, que ensinavam doutrina social da igreja, éramos o professor César Saldanha, mestre de todos nós, o grande Percival Pugina e eu. E tanto que quando tinha o debate contra a esquerda, numa semana era o Pugina, na semana era eu, depois era eu, o Pugina e eu, o Pugina e eu. Porque havia ali uma hegemonia, né? Um totalitarismo em teoria social. Quem não fosse de esquerda era reacionário. Aliás, eles insistem nessa retórica até hoje, né? O que pensa diferente de mim é um fascista. E em nome disso eu vou trucidar ele. Vou impedir que ele fale, eu vou cortar a língua dele. Entendeu? Vou tirar ele do ar, eu vou na casa dele de madrugada às 6 da manhã com a polícia para que ele não possa, para que esse fascista não abra a boca. É assim que eles trabalham. Perfeito. Perfeito. E aí, então chegamos aí, então. Ótimo, porque a tua fala foi tão perfeita, porque ela nos conduziu exatamente onde a gente precisava chegar. Assim é muito fácil te entrevistar, né, professor? Porque você já dá todo o mote já para a gente entrar no assunto. Perfeito. Então, assim, você, naquela época, existia desde aquela época, e foi construído, a gente pode dizer, talvez, que foi construído durante esses 13 anos de petismo, uma espécie de cerceamento da liberdade de expressão através desses cortes. Corte de verba, de pesquisa para qualquer projeto. Pasme, desculpa te interromper. Eu participei de Conversas Cruzadas, em que eu debati com o presidente acho que era a Federação Nacional dos Jornalistas, o cara era petista, ele defendia um conselhão para censurar a imprensa. Olha só. O sujeito
era jornalista e defendia esse absurdo. Desculpa. Olha só. Não, mas eu digo assim, eu tive uma pequena experiência nesse período aí. Eu tive a loucura de fazer um programa na TV comunitária de Porto Alegre chamado Confronto. Isso foi em 2007. E foi terrível, assim, porque era eu e mais dois colegas. Acabou de entrar aí, tinha um programa chamado Confronto lá em Farroupilha. É mesmo? Ainda está no ar. É mesmo? Um abraço. Olha só, o meu morreu cedo. O meu durou 1 ano e a gente acabou. Éramos eu e mais 2 professores e nós desistimos por conta de pressão. A gente recebeu na época do Ministério, em que o Ministério da Educação era do Tarso Genro, a gente recebeu várias insinuações, vamos dizer assim, até porque eu quero evitar processo, de que o programa estava ocasionando problemas e aí nós tínhamos um colega que era coordenador de curso e que isso poderia prejudicar. Capitão do Mato? Pois é. Tarso Genro? Aquele pois que mandou prender os cubanos, Capitão do Mato, perseguiu os cubanos, mandou para Cuba. Tem medo do processo dele, rapaz? Eu não tenho, não. Na época eu era um pobre jovem professor. Tarso Genro tem um artigo, eu tenho ele aqui, que ele chama eleição de revolução por cima. Olha só, olha só. O livro do Tavares, recomendo, professor Tavares. O professor Tavares, incrível. Tardio, o caso do PT. Tarso Genro defende Espetáculo. isso. Tarso Genro defende isso, que uma eleição, uma revolução por cima. O capitão do Mato, que prendeu os cubanos para devolver para aquela tirania lá do Fidel Castro. Continua. E aí que tá. Professor, nessa época, nós tínhamos esse tipo de cerceamento da liberdade. Agora, a direita chegou ao poder. Temos Bolsonaro no poder, temos um Congresso que parece que tem alguns bons nomes conservadores surgindo aí, que antes parecia que não existiam mais, ou que estavam encolhidos, se existiam, estavam encolhidos. E aí, a sociedade civil também pôde se expressar através da internet, através das redes sociais, e finalmente demonstrar que é conservadora, que tem maioria conservadora, que sempre teve, mas que era escondida pela grande imprensa. Mas exatamente nesse momento é que do judiciário surge um cerceamento da liberdade de expressão de um modo ostensivo e violento, como antes parecia que não acontecia, era de um modo meio escamoteado. E agora, no clarear das luzes, né, surge tudo isso. É impressionante. Sim. Olha, e é uma incoerência, é quase uma aberração. Porque é o seguinte, eu separei aqui dois julgados do STF, tá? O primeiro, na DPF 130, que foi uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, que o PDT entrou contra a lei de imprensa, certo? O Supremo decidiu, naquela época, primeiro, que a lei era inconstitucional, em face da Constituição de 88, mas que entre a liberdade, sobre a liberdade de expressão, em particular a liberdade de imprensa, havia uma prevalência da liberdade da imprensa sobre o direito à honra, que são direitos ali que estão no artigo 5º da nossa Constituição. Se me permite ler a Constituição para quem está assistindo aqui com a gente. Claro. Tá? No artigo 5º, que fala: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Brasil a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Aí, no inciso 4º, é livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. 6, que me chamou a atenção também. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantia, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. E o 10º, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização, pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. O que consiste a DPF 130? Quem está em casa, que quiser anotar e puder ler depois, tem a DPF 130,
que é que essa que foi sobre a lei de imprensa, e tem a ADI 4.815, cuja matéria é muito semelhante. É um pseudo-conflito entre a liberdade de expressão e o direito à intimidade, que também está resguardado ali no inciso 10 do artigo 5º. É inviolável a intimidade, a vida privada, a honra e imagem das pessoas. O que é que o Supremo decidiu? Que há uma prevalência da liberdade de expressão, há uma prevalência sobre o direito à intimidade. E no primeiro caso era a lei da imprensa, e no segundo, que essa ADI, pasmem, era uma ação direta de inconstitucionalidade movida pela Associação Nacional dos Editores de Livros, certo? Porque eles queriam ter o direito de publicar biografia sem autorização prévia. E o Supremo concedeu. E o Supremo disse que autorização prévia é censura privada. Mas para o Supremo Tribunal Federal, o pau que bate em Chico não é o que bate em Francisco. Porque todos são iguais perante a lei. Mas tem uns que são mais iguais do que os outros. Esses são os ministros do Supremo. Quem já leu George Orwell sabe o que eu estou falando. São os porcos. São os porcos que estão lá, né? Que começam a fumar charuto, começam a andar feito gente, que é a casta da burocracia totalitária. O Brasil hoje vive um regime autoritário. Seria leviandade minha dizer que é totalitário, mas autoritário. E que não há liberdade de expressão. Contra a própria decisão do Supremo, que diz que essa inviolabilidade do direito à privacidade e à honra, ela se submete à liberdade de expressão. E aí vem um conceito muito equivocado, que a própria jurisprudência do Supremo usa, que é um pleonasmo, que é censura prévia. Censura prévia é pleonasmo. Não existe censura prévia. Censura é censura. Uma pessoa, uma vez no Twitter, eu falei isso no Twitter, uma pessoa veio me arguir e disse: tá, professor, mas quando uma coisa vai para o ar e depois entra com ação para tirar do ar, metafisicamente é impossível tirar do ar, tia. Ontologicamente é impossível. É uma censura prévia, de acordo com a redundância. É um controle prévio da informação. Vou impedir que vá ao ar novamente. Não tem como tirar do ar. Isso ontologicamente é uma impossibilidade. Certo? Então, censura prévia é pleonasmo. Censura é o controle anterior do conteúdo, da informação. É o controle anterior da expressão. O que é que nos resta para defender essa inviolabilidade que está no inciso 10º do artigo 5º, a inviolabilidade da honra e da privacidade? Nos resta a responsabilização. Ou seja, eu sou responsável por tudo aquilo que eu digo. E essa responsabilização, ela é civil e penal. Mas jamais um controle prévio. Nem privado, que dirá estatal. Mas aí o Supremo Tribunal Federal quer agora prender, algemar, botar tornozeleira eletrônica em quem discorda. Na Índia, Ronaldo, tem uma lei chamada Lei do Respeito, que considera infração criticar decisões judiciais. Daqui a pouco, nós temos um Supremo que passou a legislar em matéria penal, passou a legislar, criou crime por analogia. É uma aberração, é um negócio assim, dá um desespero. Dá um desespero, não tem como ensinar direito com o Supremo. Tchê, a gente aprendeu que não existe crime sem lei, então não existe crime, é impossível ter crime sem ser criado pela lei, não pode ter crime criado pela jurisprudência, nem ter crime criado por costume, e muito menos por analogia. O Supremo criou um crime. Isso é uma aberração. Qualquer estagiário de direito sabe que isso é uma aberração. E os notáveis do Supremo fizeram isso. Então, não duvido que essa sanha, essa tara legislativa do Supremo não os leve a criar uma lei semelhante à da Índia, a lei do respeito, criminalizando a opinião contrária às decisões do Supremo, que não são decisões judiciais, né? Nós vimos isso fala há muito tempo, não vim de mim mesmo, aprendi com o professor César, aprendi lendo Kelsey, Carl Schmitt e tantos outros nesse debate aí entre eles, que o Supremo jamais deveria fazer parte do Poder Judiciário. Como
Aliás, como não é na Alemanha, é um tribunal constitucional, não é isso? Quem inaugurou isso foi a Constituição de 1949, a Constituição alemã, a Lei Fundamental de Bonn, que, inspirado na obra de Hans Kelsen, que é o grande criador do Tribunal Constitucional, inaugura lá na Constituição o Tribunal Constitucional, que não é parte do Poder Judiciário. Então, nós tivemos uma monstruosidade na nossa Constituição, que é um modelo de direito romano-germânico, ou de civil law, com controle de constitucionalidade de common law, que é o modelo anglo-saxão, né? Que só dá certo lá. E por que dá certo lá? Porque lá o direito que outrora foi costumeiro, hoje é um direito jurisprudencial. E o nosso direito é um direito legislado, um direito baseado nos códigos. Tanto que quando surge o constitucionalismo ali, já no comecinho da Era Moderna, surge como uma codificação do público. Só depois é que a Constituição vai tomando característica de carta política. Então, nós tínhamos ali a Constituição como código do público e o direito civil como código do privado. Não era isso? E logo depois a Constituição passa a assumir esse caráter, né, de carta magna, de carta política, digamos assim. Claro que Constituição não é invenção da modernidade. Eu tenho um artiguinho sobre isso, que eu chamei assim, ó, Estado de Direito no Medievo Continental. Haviam muitos pactos políticos positivados, porque existe um clichê aí, que é que na Idade Média não tinham leis, né, legisladas, era tudo costume. Isso é uma falsidade. Sim. Tinha muita legislação na Idade Média. E, sobretudo, legislação política, que são os grandes pactos medievais, né, como a Lei dos Alamanos, a Lei dos Visigodos, e tantos outros pactos, né? A Lex Sálica, que era dos francos, tantas leis que faziam com que a política fosse, de alguma forma, codificada em pactos que deveriam ser respeitados por todos. Então, a ideia de Constituição, ela não é moderna. Existe um pré-constitucionalismo. Aliás, a ideia de Constituição é grega, né? Sabemos que tem um livro de Aristóteles, perdido, com as constituições da Grécia. Sim. Aliás, a principal praça de Atenas se chama Sintagma, que quer dizer Constituição. Tem a minha professora de grego clássico, a Elevranas, que ficou de comparecer aqui à nossa live. Eu me lembro que a primeira frase que eu fui obrigado a traduzir foi uma frase do Evangelho de São João, que é in arche ren ho logos. No princípio era o verbo. E a gente traduz a frase do grego a partir do sintagma, ou seja, da Constituição. Olha a redundância, olha a metáfora emblemática que é isso aí. Certo? A Constituição, aquilo que cuida da essência, daquilo que é essencial. Que é um direito no Brasil. A Constituição é soberba, não é? E abusiva em normas. Tem muita coisa de direito ordinário que está lá, né? Que não é direito constitucional material, meramente formal. Sim. Está lá, é constitucional porque está lá escrito, né? É isso? E assim, professor, deixa eu... Tá, nós vivemos... Hoje é esse sistema que a gente tem, é esse caos institucionalizado e foi... O senhor deu uma aula aqui já sobre isso, e eu pergunto como resolver, porque a pergunta que todos os meus alunos sempre me faziam, eu já não dou aula no Direito já faz uns 3 anos, eu larguei a faculdade de Direito, mas todos os alunos me perguntavam até então, o que fazer? E só que quando me perguntavam, parecia que a Constituição ainda nos dizia o que fazer. Agora eu já não sei mais, porque a solução para esse Supremo, qual seria? O impeachment, mas o impeachment de um ministro é viável de acontecer? O que podemos fazer, o que é possível se fazer para que essas perseguições acabem? Porque a corda está esticando até um ponto que daqui a pouco acontece uma ruptura institucional. Sim, e digo mais, quando o Exército brasileiro deu o golpe de 1889, foi o golpe ali da República, foi um golpe de Estado contra a vontade popular. Tinha a casta ali, a casta oligárquica que perdeu os escravos,
tinha a casta do Exército, que foi aluna do Benjamin Constant, que era um positivista, tanto que a Marinha quis bombardear o Rio de Janeiro. E por que os oficiais da Marinha queriam bombardear o Rio de Janeiro? Porque não foram alunos do Benjamin Constant, que era professor lá na academia do Exército. E que doutrinou toda aquela geração no positivismo filosófico. Onde é que eu quero chegar? Acho que foi Joaquim Nabuco que disse que em toda a filosofia política não havia criação mais sublime do que o poder neutral de Benjamin Constant. Um filósofo suíço que acho que em 1805, se eu não estiver errado, publicou um livro falando da necessidade de um poder que ele chamou de poder neutral. E a construção mais avançada da história do Ocidente é a Constituição Brasileira de 1824, que traz esse poder neutral com o nome de poder moderador, que hoje existe em todas as democracias parlamentaristas. O poder moderador, ele, discordando um pouquinho lá da epistemologia do Joaquim Nabuco, ele não é uma criação do Benjamin Constant, o filósofo suíço. Ele é uma descoberta. Tem que ter um poder moderador. E eu vou demonstrar isso ao longo da história. Depois que o Exército, com um golpe de Estado, suprimiu o nosso parlamentarismo, nós tínhamos chefe de Estado, chefe de governo separado, ele exerce o poder moderador desde sempre. De forma inconstitucional, sempre causando uma ruptura internacional. Institucional, me fugiu a palavra que eu queria usar, não lembro agora. Mas o Exército, existe um vácuo, que é o exercício desse poder moderador. E nós vamos ver que todas as revoluções, desde o golpe de Estado, que proclamou a República, até hoje, todos eles foram feitos pelo Exército. Sempre por uma elite. Jamais pelo povo. Sempre por uma elite. E o Exército exerce, então, esse papel de um poder moderador, sempre exercido. A discussão agora, no artigo 142, que eu não quero entrar nela, porque nós temos a liberdade de expressão, é se o Exército pode ou não. Então, nós temos o Ivo Gandra, de um lado, dizendo que pode, o Lênin Streck dizendo que não pode, e que aí tem uma decisão do Supremo dizendo, olha, o Exército não pode entrar aqui, viu? Eu vou baixar uma portaria dizendo que o bandido também não pode me assaltar aqui na porta. Sim. Então, o mais engraçado é o seguinte, o Exército não pode usar a força. E aí, cara pálida, vai usar o quê, hein? Pois é. Para que serve, então, esse troço? Armada, se ele precisar fazer intervenção para equilibrar os poderes, não vai ser pedindo licença nem por favor, vai ser com fuzil de guerra, com fuzil blindado. Entendeu? É uma discussão ridícula, quer dizer, absurda. Não se pode ou se não pode. É uma discussão interessante, se a Constituição autoriza ou não. O artigo 142 diz que sim. Aí, para atenuar o artigo, estão dizendo, não, mas ele não pode usar as armas. Tá bom, vou usar o quê, tia? Vou usar o quê? Me diz aí, me conta aí. Se descobrirem, me contem. O que é que o Exército vai usar? Entendeu? É complicado isso, mas existe um vácuo. Como é que a gente resolve a curto prazo? Tentando agora responder a tua pergunta. A curto prazo, só vejo um caminho, que é o impeachment dos ministros do Supremo. Principalmente daqueles que estão rompendo com a ordem institucional, rompendo com a ordem legal, cuspindo no direito penal, cuspindo no processo penal, usando o poder da toga para constranger a liberdade de expressão, perseguir adversários, perseguir a crítica, amordaçar a crítica, usando de violência. Esses merecem o impeachment. Isso é curto prazo. A longo prazo, a gente tem um pouco de maturidade política e, numa nova Constituição, separar o Tribunal Constitucional do Poder Judiciário. Que isso é uma aberração. Isso só tem no Brasil. Certo? Quer separar esse... no Brasil e em outros países da América Latina, né? Esse mundo super desenvolvido que é a América Latina. Aliás, quando me perguntam onde é que isso deu certo, né? Onde é que o modelo de Montesquieu deu certo, que é o modelo tripartite, eu aponto a Europa e a América Latina. Diz, olha, eu não vou nem... Faz a comparação aí, tia. Toda a América Latina pegou esse modelo de Montesquieu, 3 poderes.
E toda a Europa e os 25 países mais envolvidos do mundo, com exceção dos Estados Unidos, usam um modelo mais contemporâneo, como o modelo de Kelsen, ou o próprio do Max Weber, ou do Benjamin Constant, que é 4, 5 ou 6 poderes mesmo, né? E por que deu certo nos Estados Unidos? Deu certo do ponto de vista formal. Montesquieu não é aplicado totalmente nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos quem governa são os governadores. A gente vê aí pela televisão. O chefe, o presidente da República, ele é um chefe de Estado. Então, do ponto de vista prático, o que aconteceu nos Estados Unidos foi essa separação que a gente quer. Ou seja, separar Estado de governo. Então, os assuntos de Estado, o senhor da guerra, isso fica reservado ao presidente dos Estados Unidos, enquanto quem toca a burocracia, quem toca o governo, quem toca o serviço público, são os governadores, pelo altíssimo grau de autonomia que existe nos Estados na Federação Americana. Então, nem lá é aplicado esse modelo de Montesquieu. Nem lá. Porque lá é essa separação entre governo e Estado, tão sonhada, né, por todos nós. Quem me conhece sabe que eu sou parlamentarista há mais de 20 anos. Eu estou evitando esse debate agora, porque esse debate, agora, ele é oportunista e, por muitos, ele é golpista, que tenta tirar os poderes do presidente da República, por questões circunstanciais, não patrióticas, mas de interesses mesquinhos. Mas, como princípio, sempre fui e vou continuar defendendo o parlamentarismo. Muito bem, professor. E assim, bom, impeachment seria a solução a curto prazo. Mas a interpretação que se tem de que há um presidencialismo dentro das casas legislativas. Ou seja, o poder presidencial dos presidentes da Câmara e do Senado, e no caso aqui do Senado, é um poder absurdo, é um poder de trancar a pauta e não deixar com que esses pedidos de impeachment sejam apreciados. Sim. E aí a única maneira seríamos pedir a avaliação do Supremo quanto a esse poder, e aí é óbvio que não acontece. E aí caímos no impasse, né, que não termina. Né? Não tem término isso, né? Não tem jeito. Aí eu só... Tem um término, mas infelizmente vai ser um atentado à democracia. O que acontece? A democracia, como diz Churchill, né? A democracia é o pior de todos os regimes, com exceção de todos os outros. E o Jacques Maritain diz assim que não existe um outro regime, não existe nenhum outro, pela qual a potencialidade do ser humano se desenvolva mais do que a democracia, que é o regime da liberdade. Aí o Aires Brito, naquela DPF que eu citei, que é a DPF 130, ele diz assim: a liberdade de expressão é a irmã siamesa da democracia. Então, o próprio Supremo, pelas suas palavras, está destruindo a nossa democracia, está acabando com a nossa democracia. E outra coisa, a gente tem que respeitar o resultado das eleições. Não gostam do presidente? Elejam outro. Elejam outro. Vai ter eleição daqui a 2 anos. Democracia só se aprimora com mais democracia. E democracia, tem um livro do professor Fernando Basotto, que é espetacular, que é A Democracia na Constituição Brasileira. Ele demonstra que a nossa democracia, existe a democracia formal, a plebiscitária, e a nossa democracia deliberativa. Então, nós aprimoramos a nossa democracia com mais democracia. Não tem outra fórmula, não tem outro jeito, não tem outra maneira. E a única forma de trazer e a outra maneira de trazer a paz sem a democracia é a ruptura. Mas quem quer isso? Né? Quem quer isso? Aliás, quem defende a intervenção militar defende um golpe de Estado contra o próprio Bolsonaro. É uma situação muito... Não pense que vai ter... Quem defende, que vai para a rua defender golpe militar, certo? Defende a deposição do presidente. Então a gente tem que caminhar por vias institucionais para garantir a nossa liberdade. Agora, desculpa, quando o Estado ele rouba as nossas liberdades, ele só devolve com muita luta.
Então nós temos que matar o mal pela raiz. A sociedade brasileira tem que acordar. E eu dei um exemplo no meu Twitter outro dia, que é o seguinte: a mídia aplaudindo a violência contra a liberdade de expressão. A Sim. mídia formal. Isso aí. Isso Até é impressionante. aqui no Rio Grande do Sul, um juiz proibiu uma matéria. Nossa. Proibiu uma matéria. Uma matéria, não lembro de onde era o juiz, mas a matéria era uma reportagem investigativa que falava de uma pessoa que recebeu esse auxílio do governo. E ela entrou com a ação para evitar que o nome dela fosse divulgado. E ganhou. E eu vi o jornalista falando, isso é um absurdo, isso é uma censura prévia. Tchê, isso é um pleonasmo. Não existe censura prévia. Censura é censura. E concordo, porque é uma censura. A censura do judiciário. E se me perguntar se eu concordo com aquilo, eu vou dizer que não. Tem que ter o direito de divulgar. Agora, eles têm que ser responsabilizados depois. Tem um caso famoso, vou citar 2 casos aqui. O caso famoso da escola de base. Eu era adolescente. E eu me lembro que foi no SBT, o Boris Casoy começou a descer o cacete numa escolinha pequena em que um casal de japoneses eram donos da escola e foram acusados de abusos sexuais pelas crianças e os pais quebraram a escola. E ele dizia, era uma vergonha, isso é uma vergonha. Depois da vida desse casal destruída, aniquilada, se descobriu que era fantasia das crianças, que era mentira. Não. Então você que está assistindo, pesquisa na internet, o caso da escola base, a escola de base. Era uma escola infantil, cuja vida dos dois, que era um casal de japonês, me lembro muito bem, foi aniquilada em razão dessa difamação. E eles foram buscar a reparação na justiça. E um outro caso muito interessante, que é o da Alemanha, não me lembro os nomes agora, mas um prisioneiro, ele foi condenado a algumas décadas de cadeia por um crime muito horroroso e a pena dele estava acabando. E aí a mídia queria, então, tinha a intenção de divulgar a saída dele da cadeia. E ele entrou no Tribunal Constitucional Alemão com uma ação pedindo para impedir a divulgação da imagem dele, porque teria um dano desastroso à dignidade dele. Ele cumpriu a pena, ele pagou o que devia à sociedade, e a divulgação daquela imagem o criminalizava novamente e, de alguma maneira, comprometia a sua dignidade e a sua capacidade de se inserir na vida social, né? Já tendo pago a sua dívida com a sociedade. E o Tribunal Constitucional Alemão, diferentemente não, porque a gente só pode julgar a partir do caso concreto, né? As liberdades, elas são concretas, não são meramente abstratas. Então, nesse caso, o Tribunal Constitucional Alemão decidiu que havia um primado da dignidade da pessoa humana sobre a liberdade de expressão da mídia, a liberdade de imprensa, e protegeu a vida privada, né? A imagem desse cidadão. Né? Tem um outro caso também, que um sujeito foi para isso já no Brasil, que o sujeito foi para um motel com um carro oficial e foi fotografado. Ele estava com uma amante e queria, então, resguardar o direito à sua privacidade. Só que ele foi para um motel com um carro que era público. Então, não existe privacidade no espaço que era público. Ali era uma questão de interesse público e não teve a sua privacidade, né, resguardada. É isso? Deixa eu aproveitar. Estamos no finalzinho já. Daqui a pouco o Instagram vai explodir a nossa live. Faltam 5 minutos, 6 minutos. Mas eu tenho uma pergunta ainda que eu queria fazer. No meio disso, da liberdade de expressão, essa preocupação... Aliás, só uma coisa sobre liberdade de expressão. Eu desativei os comentários aqui. Não pensem que eu estou cerceando a liberdade de expressão aqui do povo, viu? Eu só desativei porque a imagem estava meio ruim aqui no Wi-Fi, acho que do professor. E eu não queria deixar de ver a imagem dele, estava com os comentários. Mas eu vou ativar agora para o pessoal não me falar nada, entendeu? Até para o pessoal poder depois falar alguma coisa aí. Eu tenho um comentário oportuno sobre isso também, se dá tempo. Ótimo. Mas então, assim, a pergunta é a seguinte: fake news. Amanhã parece que vão votar no Senado o projeto das fake news.
fake news, o que é e deve ser, o que devemos fazer com esse negócio chamado fake news? E ali no banheiro vomitar. Ah, Primeiro a gente vomita. adorei. E depois a gente tenta discutir isso aí. É uma barbaridade, é uma aberração, é uma violência, é uma tirania contra a liberdade de expressão, não tem outro nome. Aí eu te pergunto, e se for falso que essa moça aí recebeu dinheiro? Pois é. A vida eu sou político. Juro pelo que mais há de sagrado. Eu não confiro meus extratos. Final do mês, talvez para pagar as contas e ver para não entrar no cheque especial lá. Então, se alguém depositar 600 pila na minha conta, é bem provável que eu não veja. Sim, claro. É muito provável que eu não veja. Daqui que eu explique que, né, que focinho de porco não é tomada. Certo? Então, o que é uma fake news? No caso lá da escola base, era uma fake news. Aí eu vou defender a censura em nome dessa cláusula geral, dessa norma vaga, né? Estão criando esse conceito jurídico indeterminado, que é fake news, estão criando um conceito jurídico indeterminado. Quem vai decidir o que é mentira ou verdade? Quem vai decidir? A lei não vai decidir. Quem vai decidir é um juiz. Mas vai decidir de forma prévia. Quer dizer, é uma vergonha. Isso é uma aberração. E outra coisa que me lembrei agora, que aconteceu comigo essa semana, um cara foi lá na minha página no Facebook e começou a me insultar. Que eu era um irresponsável e tal. De quem é a página? É pública? Não, a página é minha. Fui lá, deletei e bloqueei. Tem lá uma postagem fixada que é o seguinte: todo debate aqui é válido desde que esteja o respeito, não tem insultos, o contraditório é bem-vindo, porque a gente aprende com o contraditório, mas o cara começa a ser esse vereador irresponsável, não sei o que. Quer saber? Não vou perder tempo com um imbecil desse, um imbecil. O cara é da minha paróquia aqui. Depois descobri que o cara é da minha paróquia. Entendeu? Católico. Aí ele foi no perfil dele no Facebook e dizer: esse vereador defende a liberdade de expressão, mas ele bloqueou no Facebook dele. A puta que te pariu, tchê. Defende a liberdade de expressão, no meu, tu entra na minha casa para me insultar e eu não vou te botar para fora, é isso? Entendeu? O cara entra na minha casa, bate na porta, entra na minha casa, me insulta dentro da minha casa e eu não posso botar o cara para fora. Quer dizer, um hipócrita, um mentiroso, um falacioso, um desonesto. Um desonesto. Então, assim, ó, minha página no Facebook é minha. Meu perfil no Facebook é meu. E uma questão, eu vou deixar uma dica de etiqueta. Etiqueta é pequena ética. Certo? A ética e a etiqueta envolve amor, porque é uma preocupação com o bem-estar do outro. Aprendi isso com o embaixador, inclusive. Ele dizia assim: a diplomacia a diplomacia é a arte do amor. Achei piegas a frase, depois ele me explicou. Por quê? Porque a diplomacia é um esforço para que o outro se sinta bem. Depois eu vi um discurso do Bento XVI falando a mesmíssima coisa. E a etiqueta é a diplomacia do indivíduo. Certo? Eu não entro no perfil de ninguém no Facebook quando a opinião é discordante. Não entro. Eu leio, quando é absurda, eu olho aquilo e só olho. Nem no Instagram de ninguém. E eu tenho amigos que discordam de mim. Amigos queridos. Não pensamos... Na minha família. A maioria da minha família não pensa como eu. Na minha família original. Então eu vou ficar sem parente, vou ficar sem primo? Não vou. Mas eu não entro no perfil de ninguém para insultar. Outro dia eu critiquei o William Bonner. William Bonner, né? Não citei. Entrou uma horda de antibolsonaristas que eu descobri que 10 amigos eu perdi. Porque não eram meus amigos, eu excluí. Meu Deus do céu. Porque se entrar no meu perfil, eu vou excluir mesmo. Entendeu? Se vier com insultos. Podem entrar na minha página que vão ver que as discordâncias respeitosas estão lá. E eu respondo. Eu dialogo quando eu tenho tempo, inclusive, né? Mas a gente tem que entender que a liberdade de expressão é uma liberdade pública. Que diz respeito, sobretudo, ao espaço público, né? Perfeito. E é proporcional ao direito de ouvir também, né? Eu tenho o direito de ouvir e de não ouvir, né? De ler e de não ler. É perfeito, professor. O diálogo implica um entusiasmo para convencer, simultâneo uma disposição para ouvir.
Senão não é diálogo. Perfeito. Ou seja, Perfeito. perdão, expressei errado. Um entusiasmo para convencer e uma disposição 10 para ser segundos. convencido. Vai acabar? Vai explodir. Professor, obrigado. Obrigado, cara. Foi um